Estimados irmãos, o evangelho que nós acabamos de escutar é conhecido como a exigência do discipulado. Jesus aqui coloca alguns critérios para que sejamos nós seus discípulos. O primeiro deles é o desapego. Sem dúvida, este é o mais importante. E Jesus vai mais além. Este desapegar não é somente de coisas, de pessoas, mas é até mesmo de nós mesmos. Jesus quer que o nosso coração seja livre para fazer a vontade dele neste mundo. De modo que, quando nós temos um coração apegado, nós somos cada vez mais fechados em nós mesmos, nas coisas que nós possuímos ou nas pessoas que nos cercam. Mas Jesus ainda dá o outro caminho para percebermos que é imprescindível para sermos seus discípulos: tomar a nossa cruz. Ou seja, a cada dia nós temos as nossas lutas, as nossas fadigas, as nossas dificuldades. E é tomando estas cruzes, olhando para Jesus, que somos verdadeiramente felizes e temos a capacidade de ser fiéis para podermos fazer com que o nome de Jesus seja exaltado em nossa vida e seja exaltado neste mundo. Jesus deixa como última condição caminhar após Ele. O discípulo é aquele que caminha atrás do Mestre. Nós, discípulos de Jesus, não caminhamos do lado, não caminhamos à frente, mas nós caminhamos atrás. Este caminhar atrás não nos rebaixa, não nos coloca em uma condição de fracassados, mas nos coloca numa condição de que precisamos aprender para sermos mais humildes e mais felizes, seja nesta terra, seja na pátria definitiva que Deus reserva para cada um de nós. Ao mesmo tempo, este caminhar atrás de Jesus é uma segurança para todos nós, porque nós temos alguém que vai à nossa frente para nos proteger, para nos guiar e nos levar aos caminhos da plenitude e da perfeição. Agora, todo este caminho de discipulado, estas três exigências que Jesus faz a cada um de nós, tem sentido somente quando nós verdadeiramente amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Foi isso que nós escutamos na primeira leitura. O amor, ele é o fundamento de todas as outras realidades existentes, de modo que ele é incapaz de fazer o mal, mas é único para revelar quem de fato é Deus e quem são aqueles que também estão ao nosso lado, fazendo o mesmo caminho que cada um de nós, rumo ao céu, rumo àquilo que Deus preparou para nós no alto da cruz. E esta realidade do amor é que nos faz também sermos fortes diante da dor e da ausência das pessoas que nós muito amamos. Como foi mencionado no início dessa celebração e também na oração da coleta, hoje nós rezamos esta Eucaristia pela alma de duas pessoas especiais, o doutor Dario da Silva e também a nossa querida irmã Marta Xavier. Sem dúvida, foram pessoas que amaram a Deus, que amaram também cada um dos seus familiares, amigos, e a nós que tivemos a oportunidade de conviver com eles. E é um amor que os sustenta agora diante de Deus, porque se eles não houvessem feito com que o amor fosse o caminho de suas vidas, eles não teriam a oportunidade de contemplar a graça e a face de Deus. Somente quem ama pode contemplar a face daquele que nos criou.
Diante deste amor, eu deixo aos familiares, amigos e também os nossos paroquianos 3 realidades que nos faz perceber que a morte não é o fim para nós. A primeira é que a morte, ela é uma realidade que todos nós passaremos. Toda criatura nesta terra é mortal, embora a nossa alma seja imortal. Por isso precisamos cultivar um bom relacionamento com Deus para que a nossa alma floresça, para que a nossa alma seja de fato a nossa grande preocupação. Se nós pararmos para analisar, toda a nossa vida, ela vai passando por ciclos. Da nossa infância, nós vamos caminhando para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta, para a velhice. Este corpo, ele passa por uma transição. Este corpo, ele vai perecer, mas a alma, que é a beleza e o esplendor de Deus em nós, isto jamais passará. Por isso a nossa alma é tão cara a Deus. Por isso que Ele se ofertou na cruz para salvar a nossa alma. E nós precisamos fazer com que a nossa busca seja para que a nossa alma possa fazer o caminho certo neste mundo para chegar junto de Deus. Então esta é a primeira ideia. A segunda é que nós não estamos sós neste mundo. Nesta barca que está no mar da vida, nós estamos com Jesus Cristo. É Ele que de fato nos conduz e nos leva para os caminhos mais seguros e mais felizes, como nos ensina o Salmo do Bom Pastor. É este Deus que não poupou a sua vida, que faz com que cada um de nós sejamos amados por Ele e amados por aqueles que caminham conosco. E por fim, trago a imagem de Jesus como um jardineiro. O jardineiro é aquele que cuida da preciosidade de um espaço que pode possuir gramas, flores, árvores ornamentais. Jesus é este jardineiro que cuida da nossa vida, que cuida da nossa história. Muitos podem dizer que Jesus seria um caçador, que vem e caça e destrói aquela presa, aquela pessoa. Jesus não é esta imagem. Jesus não é aquele que quer que nós morramos, que nós pereçamos, mas Jesus é aquele que cuida da nossa vida, da nossa alma, como um jardineiro fiel e fecundo. Que nós possamos produzir nesta vida muitos frutos, para que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos pelas nossas boas obras. Eu tenho certeza que os nossos irmãos que faleceram produziram muitos frutos aqui nesta terra, e estes frutos podem ser colhidos por aqueles que conviveram, por aqueles que os amaram, mas sobretudo por aqueles que caminharam ao seu lado. Quero convidar a todos a fechar os olhos por um instante. Vamos pedir ao Senhor Deus, nesse pequeno momento de oração, que fortaleça os nossos corações nesta escola de discipulado,